Enver Hoxha. You. Kill everybody. Yugoslavia. Hey. Agora. Enver Hoxha. Dead. Enver Hoxha. Estamos na Albânia, o país que já foi o país mais fechado do mundo, o país que por cerca de 50 anos viveu uma ditadura comunista com seu líder Enver Hoxha. Aqui atrás de mim um monumento comunista, ali a estrela vermelha, símbolo do comunismo. E por que a gente veio para a Albânia? A Albânia foi por muitos anos o país mais fechado do mundo, foi um país que viveu uma ditadura comunista por 50 anos. E a Albânia, depois que o líder comunista subiu ao poder logo após a Segunda Guerra Mundial, ela foi enfrentando uma crise diplomática atrás da outra. A Albânia acabou se isolando do mundo. Primeiro a Albânia rompeu relações com a Iugoslávia, seu vizinho e parceiro durante a liberação nazista aqui da região. Depois a Albânia se aliou e tinha um alinhamento grande com a União Soviética no tempo de Stalin, porque o líder da Albânia acreditava na mesma política stalinista, que é uma política de controle total do Estado sobre a vida das pessoas, sobre a economia, sobre as ideias, sobre o pensamento, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Só que com a morte de Stalin, nos anos 50, essa relação com a União Soviética começou a piorar. Então a Albânia acabou rompendo relações também com a União Soviética, saindo do Pacto de Varsóvia, que era o pacto de proteção mútua desses países comunistas e socialistas aqui do leste europeu. Então, após romper com a União Soviética, a Albânia se aliou com a China, só que essa aliança também não durou muito tempo, porque a China fez uma aproximação com os Estados Unidos e acabou retirando essa aliança que ela tinha com a Albânia, deixando a Albânia em 1978 como o país mais isolado do mundo, um país que não tinha um único aliado sequer. Qualquer coisa que a Albânia precisasse do mundo, ela não dependia, não poderia depender de ninguém. A Albânia tinha que resolver tudo sozinho. E após a Albânia principalmente romper com a União Soviética, o ditador da Albânia entrou numa espécie de paranoia e teve um plano para defender o país, porque ele achava que ele poderia ser invadido por qualquer lado do país. Pelo mar, invadido pelos Estados Unidos e pelos aliados dos Estados Unidos da OTAN, que é o Tratado de Defesa Militar dos países do Ocidente. Por outro lado, ele achava que podia ser invadida pela União Soviética, seu antigo aliado. Por um outro lado, ele achava que podia ser invadido pela Iugoslávia. Então, ele montou um plano de bunquerização do país. Ele resolveu construir milhares e milhares e milhares de bunkers espalhados por todo o país. Mas vamos para a estrada, vamos andar pelo interior da Albânia, tentar encontrar esses bunkers que foram espalhados pelo país. A gente tá num cruzamento, vamos pegar em direção a alguma dessas cidades aqui, mas principalmente vamos tentar pegar em direção à costa para ver se a gente encontra bunkers, e depois vamos seguir essa viagem hoje o dia inteiro atrás desse passado da Albânia. Esses bunkers, eles teriam uma função defensiva, né? Porque o ditador aqui da Albânia, o Enver Hoxha, ele achava que a Albânia poderia ser invadida por todos os lados, né?
Então ele espalhou esses bunkers pelo país e hoje parece que a gente consegue encontrar ainda muitos deles, os que não foram destruídos ainda, dentro de cidades, no quintal da casa das pessoas, nos campos, em praias. E a gente agora vai em direção ao oceano, ao mar Adriático, que era um dos pontos que Enver Hoxha achava que a Albânia seria invadida pela OTAN e seus aliados. E a gente está dirigindo aqui, saiu da capital Tirana, a gente deve estar uns 10 minutos na estrada mais ou menos. Vamos ver o que a gente encontra pelo interior da Albânia. A gente acabou de passar pelo primeiro, acho que a gente vai dar a volta para ele olhar. No meio do nada aqui, a gente já... Parece que tem um ali, né? Parece que tem, do lado de uma árvore. Fazer uma volta. Vamos ali ver se a gente acha o nosso primeiro bunker. Aqui nesse posto abandonado. Será o nosso primeiro bunker da Albânia? Faz uns 10 minutos que a gente está na estrada e a Raquel parece que viu o primeiro. Viu o primeiro, meio escondido, tem que ficar meio... Será que era? Eu acho que era. Acho que era assim, do lado de uma árvore seca. A gente parou o carro aqui no campo, aqui perto da estrada, parece que tem um. E parece que não é dos menores ainda, né? Esse que eu acho que eu encontrei, que a gente tá indo ali ver, parece ser dentro de uma propriedade rural, assim, de alguém. Tem que ver se a gente vai conseguir também entrar pra ver de perto, né? Nosso primeiro bunker da Albânia. E tá aqui, ó. Esse terreno provavelmente é um terreno particular. Hoje os bunkers, eles estão espalhados por todo o país. Parece que a gente encontra em cidade, encontra nos campos, principalmente hoje em propriedades particulares. Muitos deles já foram destruídos. E esse tá aqui. Esse parece ser do tipo menor, que era para ficar 1 ou 2 soldados aqui dentro apenas. Esses bunkers foram construídos em 2 tipos principais, esses menores e os maiores, que eram para até 8 soldados. Também tinha bunkers para depósito de armamentos, conexão entre os bunkers. Esse aqui e a construção desses bunkers praticamente exauriu todos os recursos da Albânia. As pessoas estavam passando fome para construir bunkers. Foram construídos cerca de 170 mil bunkers por toda a Albânia. E a estrada passa logo ali, ó. E ali escondido, a gente quase passa despercebido, tem outro aqui. Escondido por uma espécie de planta aqui. Outro bunker. Vamos para a estrada. Deve ter muito bunker até o litoral. Na beira da estrada. Segundo bunker, esse talvez fique melhor pra gente ver. E esse aqui vai dar pra gente ver uma coisa interessante, que depois de construído, eles eram feitos em blocos de concreto, eles tinham que ser transportados e montados no local. Aqui dá pra ver os diferentes blocos que eles foram construídos, ó. Tinha essa tampa de cima redonda, depois os blocos de baixo,
os blocos do piso e depois eles eram montados. Mais um aqui, que hoje deve estar servido de abrigo para algum animal. E aqui dá para ver quanto eram espessos também, né? As duas camadas, ó. Essa camada de fora e depois ele tinha mais uma camada de dentro. Olha ali um grandão. Vamos parar aqui. Esse é do outro tipo. Cuidado. Esse a gente ainda não tinha visto, né? Foram construídos principalmente dois tipos de bunkers aqui na Albânia, os menores, esses dois primeiros que a gente viu, que foram construídos em grande quantidade, e os maiores, que eram para ficar, tipo, para servir como postos de comando. E esse aqui é do tipo maior. Realmente ele é até maior do que eu imaginava. Tá aqui no meio da plantação de alguém. Ah, nesse maior vamos entrar, né, para ver como é lá dentro desse bunker. Dá pra ver, ó, ele era todo reforçado. E a espessura dele, né? Olha quão impressionante é a espessura dele. Deve ter quase 1 metro de espessura, não mais. Ele deve ter 1,5 metro pelo menos de espessura. Realmente impressionante. Esse aqui cabia muita gente dentro. Eram para acomodar cerca de 8 pessoas, eram para servir como postos de comando, onde ficavam os comandantes durante a guerra imaginária de defesa da Albânia. E realmente isso aqui é o tamanho de um kitnet, mais ou menos. O impressionante também é pensar no custo disso aqui, né? Porque dizem que para construir um bunker desses era o mesmo custo de construir um apartamento de 2 quartos. Então é um custo muito alto e dá para entender por que as pessoas acabaram passando fome, porque a prioridade do ditador era a defesa do país, né? E não ter recursos, alimento e se preocupar com a população, né? Realmente impressionante. E esses maiores, ó, eles têm uma proteção metálica ainda aqui. Imagina a quantidade de concreto e aço que foi necessário para a construção desses bunkers, né? O país inteiro praticamente parou durante anos, focado exclusivamente na produção de bunkers. O país inteiro estava voltado para fazer isso. Toda a indústria, a Albânia ela não tinha uma indústria de aço na época, então com a ajuda da China eles construíram uma indústria antes de romper com a China, e realmente impressionante. E hoje eles estão espalhados por todo o país, um projeto, diria, paranoico, que não teve função nenhuma. Inclusive teve uma pessoa de dentro do partido que contestou quando foi decidido, né, essa força-tarefa para construir bunker, da necessidade, do custo disso, e essa pessoa que questionou essa necessidade nunca mais foi vista. E acabou que muitas pessoas passaram fome e os reflexos disso tomaram proporções tão grandes que a Albânia acabou sendo o país mais pobre da Europa e ainda tem esse reflexo até hoje. Até hoje essas consequências são ainda vistas por aqui. E a construção de bunkers foi tão prioridade para o governo, que era a prioridade número 1 do país durante esses anos de construção, inclusive prioridade sobre a produção de alimentos. Então, se o país tivesse dinheiro, tivesse que escolher em determinado momento construir bunkers ou produzir alimentos, era preciso construir bunkers. Então isso também gerou fome da população, a população pagou muito alto por esse projeto
um tanto quanto paranoico. Cerca de 170 mil bunkers foram construídos e instalados ao redor da Albânia. E algo totalmente impensado. Sorry. English? Bunkeri? Eu tô filmando. Ah, é filme. Filmando. Ah, Sahati nosta. Oh, tinha nada ancora, não vedi. two, I more bunkers. A ti si per do dag. Ah, more bunker? Pa, A lot of bunkers. Bunkeri. banqueiro, a ti si. Enver Rocha. Pa, si, si. Niente, pa, quando filmou, a tiene si per. Thank you. Eu não entendi nada que ela falou. Ela também não entendeu nada do que eu falei. Mas parece que existem bastante bunker aqui nessa montanha para cima, pelo que ela disse. Bunker do tempo de Enver Rocha. A gente vê dois grandes aqui. Se tem esses dois grandes, provavelmente tem mais. Mas vamos seguir. Seguimos. Pessoal, a gente tem rodado pela Albânia. Pessoal, entrei aqui na casa da pessoa, a pessoa não desconfia, nos trata bem. Realmente a receptividade das pessoas realmente é incrível aqui pelo país. Se fosse em outro lugar, por exemplo no Brasil, a gente entrando aqui no terreno da pessoa, com certeza a gente no mínimo ia ser corrido daqui, se não fosse pior, né? Um país de pessoas muito amáveis mesmo. Vamos dar a volta aqui, tiazinha. Dá tchau ali pra ela, filma ali. Thank you. Tchau! Tchau. Chegou no litoral, aqui na minha frente tá o Mar Adriático e por aqui Enver Hoxha acreditava que a OTAN e os Estados Unidos iriam invadir a Albânia. Então aqui por essa praia a gente deve encontrar algum bunker também. Talvez a maioria já tenha sido retirado daqui, mas talvez a gente ainda encontre destroços ou resquícios de algum bunker. Aqui no fundo, ó, o Mar Adriático. Lá na frente tá a Itália. Não longe daqui, dá para ir até de barco, uma viagem de umas 10 horas. Estão em obras aqui pelo visto. Mas olha só o que a gente achou. Pedaços ainda de bunker. Esse era um ponto importante na estratégia de defesa da Albânia. Aqui os pedaços do bunker ainda. Provavelmente essa praia era cheia de bunkers. A maioria já foi retirado. A gente encontra os destroços deles aqui. Outro pedaço aqui bem grande. Dá pra ver toda a estrutura metálica que tinha dentro do bunker. Em especial esses bunkers aqui da costa, eles tinham uma proteção extra, uma proteção de aço para aguentar algum ataque de algum míssil lançado aqui do mar. Então os maiores aqui tinham esse tipo de proteção. Aqui dá pra ver essa proteção metálica, a grossura dessa proteção metálica extra desses bunkers aqui da costa, que eram para suportar
algum míssil, algum torpedo. Acho que todo esse entulho que tá aqui é resto de bunker, porque a gente encontra... Eu achei que pudesse ter outras coisas misturadas, mas no geral São as partes são só partes de bunker. Aqui dá pra ver bem a parte de cima também. A gente vai olhando, olha ali atrás também, ó. A base de fosse a base deles. De 2, 3, olha lá, tem vários. Enver Hoxha, com a sua paranoia de ser o país mais isolado do mundo, de se auto-isolar do mundo, acreditava que todo mundo era inimigo da Albânia. Para quem leu o livro 1984, a ficção copia a realidade ou a realidade copia a ficção. Incrível, isso é parte da história que passa despercebida se a gente passa aqui sem saber o que aconteceu e o custo e o impacto disso no país até hoje. Está sendo uma oportunidade também de sair da capital Tirana, conhecer um pouco mais o interior do país. Que, por sinal, a gente está percebendo isso tanto na capital quanto aqui na praia, a gente acabou de chegar. Parece que todo o país está numa reforma, assim, né? As coisas estão sendo construídas, talvez levou muito tempo pós-ditadura, até que, imagina, quantos anos de ditadura até que o país possa começar a se reorganizar, né? Então a gente vê que parece que muita coisa está sendo construída, talvez as pessoas estejam começando a melhorar de vida e ter uma estrutura, pensar na estrutura das cidades, enfim. Mas a praia está sendo toda arrumada, parece. Então, bem legal ver isso também. Um monte de criança aqui nessa orla, elas ficaram um pouco curiosas com a gente gravando, ficaram apontando uma, comentando com a outra. A gente pegou o carro para seguir agora e eu acabei de ver no caminho um supermercado, um mercadinho com o mesmo sobrenome do ditador daqui, do Enver Hoxha. Hoje é algo, provavelmente não traz uma lembrança boa para as pessoas aqui, as pessoas não gostam muito de falar sobre isso. E não sei, talvez esse mercadinho não seja muito bem visto. A gente está passando num parque, passou na frente de um parque aqui em Durrës. A gente está saindo aqui da cidade e eu vi vários bunkers ali. Vou descer ali para dar uma olhada. Apesar de muitos terem sido já destruídos, principalmente depois que o Enver Hoxha morreu, esses bunkers começaram a ser desmontados também para vender o aço que tinha dentro dele. Isso rendia um bom dinheiro para as pessoas. Elas utilizavam explosivos caseiros para fazer isso. E hoje os bunkers também são utilizados para outros fins, né? E eles estão espalhados. A gente está dentro de uma cidade, a gente está passando num parque, e esse parque está cheio de bunkers, ele fica numa parte um pouco mais alta. A Raquel tá boa de olho, melhor que eu. Estava passando aqui na estrada, a gente deve estar a uns 40 quilômetros da fronteira com a Macedônia do Norte, procurando nossos bunkers. A gente achou algo interessante aqui também. Mais um monumento comunista aqui do tempo da Segunda Guerra Mundial.
Vamos seguir. Descer depois. A gente estava entrando nesse vilarejo, que é um vilarejo na fronteira da Albânia com a Macedônia do Norte. Lá naquelas montanhas já é Macedônia do Norte, o que divide esse lago aqui. E nos falaram que aqui em cima tinha um bunker, e realmente aqui é um lugar ideal para construir um bunker, porque tem uma visão muito boa, privilegiada aqui de cima. E quem estava pensando que podia ser invadido, o ditador da Albânia, Enver Hoxha, achava que a Iugoslávia ia invadir a Albânia por aqui, por esse lago. Então a gente subiu aqui para ver se encontra este último bunker para finalizar. A gente já encontrou um guardião pro bunker ali na frente. Tem alguém cuidando, protegendo. Mas bunker mesmo a gente ainda não encontrou. Encontrou esse burrico. Que se amarrou aqui, vou ver se eu solto ele. Ele se enroscou aqui, a morar. Ficou preso, né? Tô te soltando. Lá no fundo, naquelas montanhas que ainda estão com neve, já é Macedônia do Norte, antiga Iugoslávia. E por aqui deve ter um bunker em algum lugar, ou mais de um. Ou pode ser que já tenha sido destruído. Acho que lá tem um. Vê se lá não é a pontinha de um. Lá está. E aí está o bunker da Albânia, o bunker de Enver Hoxha. Lá embaixo tem alguém trabalhando, plantando. E aqui está o bunker. Aqui dá pra ver como era a entrada dele. Esses blocos de concreto. E vamos entrar pra ver aqui. Olha só. Algumas imagens religiosas ortodoxa, da igreja ortodoxa. E aqui a visão que se tem a partir do bunker. Realmente esses aqui menores cabe apenas uma ou duas pessoas. Aqui a gente consegue ver as diferentes partes que eles eram feitos, ó, como se fossem gomos. Incrível, que lugar incrível. A cor
cor da água. E a tranquilidade desse lugar, né? Lindo, lindo, lindo. E aqui fora dá para ver mais um detalhe interessante de como foi a construção desses bunkers. Esses blocos de concreto eram feitos nas fábricas e depois ele era montado aqui no local. Então essa argamassa aqui, que tem aqui no meio foi da montagem dele. Então dá para ver que ele é feito de várias peças. Aqui já não tem mais argamassa. E esses, principalmente esses, que eram colocados nesse tipo de lugar, em alto de montanha, eles eram divididos em 60 peças, para que eles pudessem subir aqui em cima, no lombo de mulas, de burro. Então eles tinham que ser mais leves e tinham que ser divididos em várias peças, e eles eram montados aqui em cima. Os maiores, que eram colocados em região que dava para chegar com veículos, com caminhões, eles não precisavam ser montados como esse aqui. Então com esse último bunker eu acho que a gente termina esse vídeo. E é um privilégio, além de ter saído pelo interior da Albânia em busca de bunkers, a gente chega em lugares como este, tão lindos, né, amor? De brinde a gente ganha essas paisagens, e embora tivesse bunkers espalhados pelo país inteiro, a concentração maior obviamente era nas linhas de fronteira, né? E como a gente está percorrendo essas regiões, tá podendo ver paisagens também muito lindas, normalmente montanhas, aqui tem bastante montanha, então a gente ganha esse presente. E com esse lago incrível na fronteira da Albânia com a Macedônia do Norte, a nossa viagem foi para buscar os bunkers, só que também a gente acaba chegando em lugares tão bonitos como esse. E obrigado por terem assistido mais um vídeo do Algum Lugar na Terra. Esse vídeo hoje na Albânia, sobre um país que estava preparado para a guerra, mas essa guerra nunca aconteceu, esses bunkers nunca foram utilizados, mas eles, como esse que a gente chegou aqui, fazem parte da história, e a gente se despede daqui, desse lugar incrível, desse lago incrível. Obrigada por assistirem o vídeo, espero que vocês tenham gostado de conhecer mais da Albânia, de percorrer também o interior com a gente. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Banqueire. Enverocha. You. Kill everybody. Yugoslávia. Agora, Enverocha, dead. Enverocha. Tchau.